Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Então, estamos aqui no penúltimo vídeo falando sobre a vida de oração em cima do castelo interior. E o próximo vídeo será o último, para terminarmos esta primeira morada. E nós estamos na primeira morada, é importante isso. E agora vamos descobrir que tipo de alma está na primeira morada. É importante entendermos que para Santa Teresa o modelo, a pedagogia das moradas não é algo fixo. Nós podemos transitar nas moradas, estar na primeira, na terceira, na sexta, na quarta, na segunda. Então há uma certa liberdade dentro disso. E vamos compreender agora que tipo de alma que entra na primeira morada. Já sabemos as almas que não entram no castelo. Agora vamos entender e vamos olhar para Santa Teresa. E o primeiro ponto, essa aqui é a base. Para as almas entrar no castelo interior, na primeira morada, estar na primeira morada, é uma alma que está em estado de graça. Isso é fundamental porque, meu irmão e minha irmã, só uma alma em estado de graça que pode ter um relacionamento de amizade com Deus, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de amor, porque uma alma em pecado mortal, a vida da alma morre e ela se afasta de Deus. Mas não é suficiente apenas isso. E vamos entender Santa Teresa. Vamos olhar aqui para o livro Primeira Morada 1:8. Assim como ao falar dos que estão em pecado mortal, dizíamos com negras e de mau odor são suas águas. Assim aqui, embora Deus nos livre, isso não passa de comparação, pois não se trata do mesmo caso daqueles. Então, meu irmão e minha irmã, uma alma em estado em pecado mortal, vamos ver no outro vídeo. É trevas, escuridão. Mas uma alma que está em estado de graça, ela não está nessas trevas. Mas a sua alma ainda está meio na UTI. Porque para me restabelecer essa amizade com Deus, eu preciso estar em estado de graça. Mas se eu estar em estado de graça, não significa, isso é importante, que eu estou vivendo uma vida espiritual, que eu estou vivendo uma vida interior, que eu estou crescendo na virtude, que eu estou crescendo na união com Deus. Isso é importante. E você entender. Segundo ponto. Esta graça possui certa vida, mas muito anêmica. Então a pessoa que está na primeira morada, a sua alma está anêmica. O que é isso? A sua alma está doente. Essas pessoas que estão na primeira morada têm boa intenção, têm bons desejos. Teresa fala isso. Mas o que acontece? Por elas estar em estado de graça e não ter vida de oração, não ter vida sobrenatural, elas estão em risco. Elas estão passando em risco de morte, é muito sério isso. E continua Santa Teresa. Olha só, entenda isso. Fez por outros sem comento ao nosso Senhor, refletindo sobre quem são, ainda de forma não muito profunda. No espaço de um mês, reza um dia, o outro distraído, com 1000 coisas que lhe enchem o pensamento. Então são aquelas pessoas que de vez em quando rezam, de vez em quando se confessam, de vez em quando pensam na vida de Cristo, de vez em quando querem de fato participar daquela experiência com Deus. Então a sua alma está em risco muito grave, porque ela não tem uma vida de oração intensa, ela não tem uma vida sobrenatural. Por isso é importante a vida de oração. Por isso, para Teresa, a vida de oração, ela é vida. Parece ser redundante o que eu estou falando aqui, mas não é redundante. Vida de oração. Sem oração é morte. É importante você entender.
E diz Santo Afonso, uma alma que não reza é uma alma que se condena. Uma alma que está em estado de graça, mas não tem vida de oração, é uma alma que está correndo risco. Porque a sua alma está fraca e o demônio vai encontrar brecha para destruir. E as paixões estão dentro de nós, a força da consciência está dentro de nós. Então eu preciso intensificar minha vida de oração. Não posso dar o mínimo para Deus. Deus quer o máximo. Teresa fala, aquele que quer servir ao Senhor no mínimo deve dar a sua própria vida. Então, o mínimo que Deus quer é a nossa vida nesse caminho de oração. Terceiro ponto, o que nos impede da gente ter essa vida espiritual? Qual o fermento que nos falta? Porque eu permaneço na primeira morada? Porque eu me confesso e estou em pecado mortal, depois caio no meu pecado mortal? Porque a gente não sai, a gente patina na primeira morada? Temos que entender isso, e para isso vamos olhar Santa Teresa. Que almas, essas almas que estão no estado de graça, não é só anêmica. Olha o que ela diz. São ainda pessoas muito absorvidas pelo mundo, encolvadas e esquecidas nos contentamentos e desvanecidas com honras e pretensões. Ou seja, onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então essas pessoas estão vivendo a vida, essa vida sem vida espiritual, essa anemia espiritual, está na UTI por quê? Porque elas estão preocupadas mais com as coisas do mundo. E quando eu falo coisa do mundo, não é o sentido negativo, não é drogas, não é prostituição, não. Talvez seja, mas não é isso. É o quê? São pessoas que estão absorvidas nessas realidades. São pessoas que fazem tudo no seu trabalho, fazem tudo para o seu lazer, para viver o seu prazer, mas elas não conseguem dar para Deus o devido lugar de Deus na sua vida. Isso é o perigo. Elas estão à procura de pretensões, elas estão procurando as vaidades do mundo, os prestígios do mundo, as honras do mundo. Fazem tudo, mas para Deus não fazem nada. Se contentam em dar o resto para Deus. Estão em estado de graça, mas estão ainda mergulhadas nas coisas do mundo. É muito sério, porque o seu coração não está em Deus, o seu coração não está na oração, o seu coração está mais nas coisas do mundo, nos seus interesses próprios, do que Deus. Deus é uma parcela que eu dou para o domingo. Domingo, Senhor, eu vou cumprir meu dever. Isso não é ser cristão, isso não é ter vida de oração. Por mais que elas querem a Deus, talvez elas querem, né? Vamos ler o que Santa Teresa fala. Vamos continuar. Teresa, primeira morada 1:8. Elas procuram de quanto em quanto libertar-se. Olha, elas têm uma intenção boa, elas querem se libertar dessas situações, dos parasitas, desses animais que Teresa fala que são os apegos, os pecados. Elas querem as coisas do mundo. Por fim, entram nas primeiras dependências da parte de baixo, mas entram com elas tantos parasitas que não lhe permitem ver a formosura do castelo, nem sossegar. Muito fazem já ter entrado. Então elas entram no castelo, mas elas não conseguem beber da graça, não conseguem beber da vida de oração, não conseguem compreender aquilo que Deus se chama, não conseguem compreender a sua dignidade, a sua beleza da alma, porque com elas também entraram os pecados, os vícios, o orgulho, a vaidade, a falta de perdão, a falta de interesse, a tibieza. Então o que ela vê vaidade, ela vê orgulho, porque ela procura isso. Onde está o meu tesouro, lá vai estar o meu coração, diz a palavra. Isso é importante a gente entender. Continua Teresa. Antes de tudo, eis o estado da alma. E ela continua aqui falando para mim e para você.
este mínimo de vida espiritual que a Santa Sobrinha, com uma misteriosa misericórdia maternal, esta centelha que custa brilho não basta para iluminar a alma e dar-lhe impressão da vida. Olha só, então eu não posso me contentar em estado de graça apenas. Por que, meu irmão e minha irmã? É o que eu falei anteriormente. Eu estando em estado de graça, mas não aprofundar minha vida de oração, minha comunhão com Deus, minha vida sacramental, o que significa isso? Que a luz de Deus não vai brilhar na minha alma, no meu coração, como deveria brilhar. Então, vai ter muitas regiões da minha vida que vai ser regiões obscuras, regiões que o pecado vai estar reinando, o vício vai estar imperando. Então há umas certas trevas. Por isso há o perigo de eu querer permanecer só na primeira morada e me contentar com o mínimo, me contentar com pouco. A luz de Deus vai vir, sim, de vez em quando, sim, mas eu sou chamado que a aprofundar, a crescer na vida espiritual, até entrar nas moradas. E Teresa vai falar agora, primeira morada 2,14. Notareis que essas primeiras moradas quase não recebam nenhuma luz. Olha, apenas um réstia da luz que sai do palácio onde está o rei. Embora não estejam escuras e negras como quando está a alma em pecado, estão de alguma maneira obscurecida e não consegue ver quem está nela. Olha, isso não por causa do aposento, Deus está ali. Não sei dar-me a entender bem, mas porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não deixam ver a luz. Olha só, que perigo! Quem está na primeira morada, meu irmão e minha irmã, ela não consegue ver a luz de Deus porque entrou os animais, é o pecado, é o que o Frei falou. Se o coração dela está na vaidade do mundo, o que ela vai querer buscar é vaidade, ela só vai ver vaidade. Se ela quer as honras do mundo, ela vai querer o quê? Querer buscar as honras do mundo. O seu olhar só vai buscar as honras do mundo. Se ela quer buscar uma vida só materialista, de dinheiro, de poder, o que os seus olhos vão ver, somente isso. Então vai ser como se um cisco entrasse nos olhos dessas almas e não consegue ver a luz que é Deus. E estão em estado de graça, mas não tem vida de oração. Olha que perigo! Qual é a salvação, Frei? Faça a experiência do encontro com Cristo. Como diz João 3, é necessário vos nascer de novo. Jesus falou para um rabino, um fariseu. Então eu preciso fazer a experiência do encontro com Cristo. E eu preciso me converter. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso deixar as coisas do mundo e me dedicar mais a Deus, mais à oração, mais à palavra, mais à Eucaristia, mais à confissão. Eu preciso deixar as coisas do mundo para buscar mais as coisas de Deus, para que minha alma desperte. Último ponto. E nesta obscuridade da alma, nessa vida de pecado, de vício, de cair e levantar, mesmo em estado de graça, indo para a missa, se confessando raramente, meditando sobre a vida de Cristo muito demoradamente, de vez em nunca, olha o que acontece. Aí o demônio vai entrar. Olha o que Santa Teresa fala. O demônio deve manter legiões de seus emissários em cada peça, a fim de impedir a passagem das almas de uma para as outras. Não entendendo a pobre alma de mil formas, ele faz cair em ilusão. Olha só. Então o demônio vai enganar essa pessoa. O demônio vai obscurecer mais, porque essas almas, elas estão deixando aberta muitas brechas para o inimigo entrar.
E o inimigo, ele é sujo, ele é malandro, ele é esperto. E o que ele vai colocar no coração? Não, já fiz meu papel, já participei da missa, sou dizimista. Não, já fiz meu papel, eu me confesso uma vez por ano, de vez em quando eu faço um retiro. A grande tentação do demônio é fazer com que nós não rezamos, não tenhamos vida de oração. Essa é a sua maior artimanha. Então nós temos que pedir a Deus a força, a graça para vencer esses pecados, essas imperfeições, para nos afastar do primeiro inimigo que é o mundo, para me aproximar de Deus, para que a minha alma possa receber a vida de Deus e para que eu possa adentrar na segunda morada. Então Deus não quer que nós vivamos na primeira morada a vida toda. Temos que crescer em estado de graça. Assim como a semente de mostarda, a menor semente, ela vai crescer, vai se transformar numa grande árvore. Assim também, meu irmão e minha irmã, a nossa vida da graça, a nossa alma em estado de graça tem que crescer na vida espiritual, buscar o alto cumes da santidade, da perfeição, até alcançarmos a sétima morada, onde iremos encontrar a Deus, onde acontecerá o matrimônio espiritual. Então que Deus te abençoe, até o último vídeo e deixe seu comentário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.